Você acha que está seguro dentro de casa, trancado entre paredes e portas fechadas? A noite, porém, tem o poder de revelar aquilo que preferimos esquecer. Vozes que não vêm de lugar nenhum, passos que ecoam no vazio, presenças que ninguém explica. Se continuar, não diga que não avisei. Este é o proibido assistir à noite. No coração do interior, há histórias que sobrevivem ao tempo, guardadas como cicatrizes na memória coletiva. Entre todas elas, uma sempre foi contada com a mesma intensidade, como se cada palavra carregasse o peso de um segredo proibido. Trata-se da casa onde as velas nunca se apagavam. Uma construção comum à primeira vista, mas que escondia uma atmosfera perturbadora, capaz de mexer até com os mais céticos. Seus muros envelhecidos, suas janelas que pareciam observar, e o silêncio em volta criavam um cenário em que até o vento parecia hesitar em passar. A cada geração, alguém tentava explicar o motivo de aquelas velas permanecerem acesas, noite após noite, sem jamais perderem sua chama. Era um fogo eterno que não obedecia à lógica, à ciência ou às leis da natureza. Os mais velhos afirmavam que a chama era sinal de uma presença, uma lembrança viva de algo que não queria ser esquecido. Outros acreditavam em pacto, em forças sombrias que se alimentavam daquilo que ninguém ousava apagar. E havia ainda quem visse as velas como símbolo de proteção, como se fossem a única barreira contra algo ainda mais terrível que rondava a escuridão. Mas uma coisa todos sabiam: quem se aproximava demais daquela casa não saía dela do mesmo jeito. Alguns voltavam em silêncio, incapazes de descrever o que tinham visto. Outros enlouqueciam, atormentados pelo brilho incessante daquelas chamas. Essa não era apenas uma lenda contada para assustar crianças. Era uma história viva, que ecoava nas noites mais frias, quando o vento trazia sussurros e os moradores fechavam as portas mais cedo. Porque não era apenas o medo de entrar na casa, mas o terror de saber que algo ali nunca descansava. Cada vela acesa sem motivo era como um olho vigilante que atravessava o tempo e lembrava a todos de que o inexplicável existe. E quando o inexplicável se recusa a desaparecer, resta apenas a dúvida: o que realmente arde naquela chama eterna? Este é o ponto de partida de um relato que não pertence apenas ao passado, mas que continua a assombrar quem ousa lembrar. Uma história em que o fogo não aquece, mas revela, em que a luz não protege, mas expõe, e em que a verdade pode ser ainda mais assustadora do que a própria lenda. A casa se erguia no alto de uma colina modesta, distante da estrada principal, e cercada por um matagal que parecia crescer apenas para esconder seus segredos. Os poucos que se atreviam a chegar perto juravam que, mesmo de longe, podiam ver o brilho das velas através das janelas empoeiradas. Era uma luz fraca, trêmula, mas constante. Muitos diziam que não importava a estação do ano, a força do vento ou a chuva torrencial, aquelas chamas jamais se apagavam. Essa constância criava uma sensação de desconforto profundo, porque a natureza sempre muda, mas ali dentro, nada obedecia ao ritmo natural. Os primeiros relatos surgiram quando viajantes começaram a usar o caminho próximo à casa como atalho. À noite, as chamas surgiam do nada, como se alguém tivesse acabado de acendê-las, mas não havia movimento humano, nem passos, nem sons que denunciassem presença. Era como se as velas acendessem por vontade própria. Moradores antigos contavam que, décadas antes, uma família viveu ali, mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com eles. Apenas se dizia que saíram de repente, sem levar nada consigo, como se fugissem de algo que os perseguia dentro de sua própria casa. Desde então a construção permaneceu intocada, mas as velas continuaram. Aqueles que tentaram entrar relatavam uma atmosfera pesada, um ar denso que parecia comprimir o peito. Não era apenas medo. Era como se a própria casa respirasse e observasse. Muitos descreviam uma sensação de serem seguidos por olhos invisíveis, como se estivessem invadindo algo sagrado ou amaldiçoado. Alguns falavam em sombras que se moviam contra a luz, contradizendo o próprio fogo que deveria afugentá-las. Outros afirmavam que o silêncio do lugar era tão absoluto que podiam ouvir os próprios batimentos acelerados do coração,
até o momento em que um sussurro surgia, baixo demais para ser entendido, mas alto o suficiente para gelar a alma. O que mais intrigava era que, ao tentar apagar as velas, nada funcionava. Havia quem levasse água, vento ou até mesmo as próprias mãos, mas assim que a chama parecia se apagar, reacendia sozinha. Essa resistência dava origem a teorias. Uns diziam que o fogo era alimentado pelo espírito da antiga família, condenada a permanecer ali. Outros afirmavam que a chama era a prisão de algo muito pior e que apagá-la poderia libertar forças capazes de espalhar terror por toda a região. Assim, a casa tornou-se não apenas uma curiosidade, mas também um tabu. Aproximar-se dela era desafiador, mas tentar interferir em suas velas era considerado um risco inaceitável. No entanto, havia sempre os descrentes, aqueles que viam apenas uma lenda exagerada. Jovens corajosos ou tolos buscavam provar que tudo não passava de invenção popular. Iam até lá para zombar das histórias, entrar no casarão e rir das velas acesas. Mas muitos deles nunca mais foram os mesmos. Voltavam mudos, assombrados por algo que se recusavam a contar. Alguns desapareciam por dias, encontrados depois vagando pelas estradas como se tivessem perdido o rumo da realidade. Isso apenas alimentava ainda mais a lenda, porque ninguém conseguia explicar o que eles tinham visto. Era impossível negar que havia algo naquela casa que desafiava todas as explicações. O simples fato de que as velas nunca se apagavam já era suficiente para colocar em dúvida tudo o que se entendia sobre o mundo natural. Mas era o impacto em quem se aproximava que realmente assustava, porque mostrava que não se tratava apenas de fogo. Tratava-se de um segredo maior, de uma presença que se manifestava de forma sutil, mas devastadora. E cada chama, acesa noite após noite, era um lembrete de que certos lugares não aceitam ser esquecidos. Os mais antigos do vilarejo lembravam de quando a casa ainda era habitada. Diziam que a família que viveu ali parecia comum, mas escondia segredos que ninguém ousava comentar em voz alta. O pai, um homem sério e de poucas palavras, tinha fama de se envolver com práticas obscuras, enquanto a mãe era lembrada como alguém silenciosa, com o olhar sempre perdido, como se enxergasse algo que os outros não podiam ver. Os filhos raramente apareciam em público, e quando o faziam, eram descritos como pálidos, quase translúcidos, incapazes de se misturar com as outras crianças. Tudo isso contribuiu para que, com o tempo, a família fosse envolta em desconfiança e medo. Certo dia, o vilarejo acordou com a notícia de que a casa estava vazia. Nenhum vizinho os viu partir, nenhuma carroça foi usada, e todos os pertences continuavam lá dentro, como se tivessem abandonado suas vidas de um momento para o outro. Foi a partir desse instante que as velas começaram a se tornar o verdadeiro enigma. Noite após noite, surgiam acesas, mesmo que a casa permanecesse fechada. Era como se os antigos moradores nunca tivessem partido de fato. Para alguns, aquela chama era o vestígio da alma deles, uma marca que não poderia ser apagada. Para outros, representava um pacto que prendia não apenas a família, mas o próprio lugar. Com o passar dos anos, os relatos de acontecimentos estranhos se multiplicaram. Pessoas que se aproximavam juravam sentir calafrios repentinos, como se o ar estivesse carregado de uma energia invisível. Havia também quem ouvisse choros vindos do interior da casa, mesmo estando ela abandonada. O choro era baixo, arrastado, e trazia uma dor que parecia ultrapassar o limite humano. Em algumas noites, vizinhos afirmavam ver silhuetas se movendo nas janelas, como se sombras vivas circulassem entre os cômodos iluminados pelas velas. Isso transformou o lugar em uma referência proibida. Todos sabiam da existência da casa, mas poucos ousavam passar perto dela. Aos mais céticos, restava a tentativa de racionalizar o mistério. Alguns falavam em truques, em correntes de ar que reacendiam as velas, ou em produtos químicos que mantinham o fogo vivo. Mas a cada explicação, surgiam novos relatos que derrubavam qualquer lógica. Não havia sinais de invasão, não havia marcas de passos no chão, e mesmo os mais corajosos que decidiram vigiar a casa de longe afirmaram ver as chamas surgirem do nada em plena madrugada.
Era como se as velas não precisassem de fósforos, mas respondessem a uma ordem invisível. Esse mistério acabou por transformar a casa em um espelho do medo humano. Não era apenas sobre o fogo que nunca se apagava, mas sobre a incapacidade de compreender o que não tem resposta. O homem, diante do inexplicável, cria histórias para tentar dar sentido, mas há fenômenos que permanecem além da narrativa, desafiando qualquer tentativa de controle. Por isso, a lenda cresceu e se fortaleceu, atravessando gerações. Os avós contavam aos netos não para divertir, mas para alertar. Há lugares que não devem ser perturbados, e cada chama acesa naquela casa era o lembrete de que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Com o passar das décadas, a casa deixou de ser apenas uma construção abandonada e passou a carregar o peso de um santuário proibido. Era como se as próprias árvores ao redor tivessem se curvado para proteger ou aprisionar aquele lugar. Galhos retorcidos pareciam formar uma muralha natural, dificultando a visão de quem tentava espiar de fora. O tempo, que costuma devorar memórias e enfraquecer lendas, parecia não ter efeito ali. Pelo contrário, cada ano que passava fazia a história ganhar mais força, como se a chama das velas se alimentasse também do medo e da curiosidade da população. Alguns jovens do vilarejo, desafiando a tradição, resolveram explorar a casa em uma noite de lua minguante. Armados de coragem e desdém pelas advertências, juraram que voltariam rindo da superstição dos mais velhos. O grupo entrou em silêncio e logo a escuridão os envolveu como um manto sufocante. As velas estavam acesas em cada cômodo, espalhando uma luz amarela que não aquecia. Apenas revelava o pó acumulado e as paredes marcadas pelo tempo. No entanto, havia algo errado naquela iluminação. Em vez de dissipar as sombras, parecia multiplicá-las. O fogo tremulava, mas a cada movimento criava figuras distorcidas que se agitavam nas paredes, como se fossem criaturas presas no reflexo. Um dos jovens, descrente, decidiu apagar uma das velas para provar que tudo era ilusão. Quando o fez, a chama desapareceu por alguns segundos, mergulhando o ambiente em escuridão. Mas, diante dos olhos de todos, reacendeu sozinha, mais intensa do que antes. Nesse instante, um vento gelado percorreu o salão, ainda que nenhuma janela estivesse aberta. Os meninos sentiram o corpo tremer, mas fingiram bravura. Foi então que começaram a ouvir passos, vindos do andar superior. Não eram sons distantes, eram pesados, lentos, como de alguém que sabia que não precisava se apressar. A escada rangeu, e a cada estalo, os jovens sentiam a coragem se dissolver. Alguns juraram ter visto uma sombra descendo, não projetada pela luz, mas pela própria escuridão, movendo-se contra o fogo. Outros relataram ouvir sussurros, vozes tão próximas que parecia que alguém falava diretamente em seus ouvidos, embora não houvesse ninguém ao lado. Quando finalmente saíram da casa, já não riam. Seus olhos refletiam um terror silencioso, e nenhum deles voltou a falar sobre o que havia presenciado. A experiência serviu de aviso para os demais. As histórias não eram invenção, e a chama que resistia à morte tinha um propósito que ninguém deveria tentar desafiar. Esse episódio reacendeu o temor coletivo e reforçou a ideia de que a casa não pertencia ao mundo comum. Era um espaço limítrofe, onde o natural e o sobrenatural se encontravam. Alguns acreditavam que as velas eram guardiãs, mantendo uma força ainda mais sombria, presa dentro das paredes. Outros, mais pessimistas, afirmavam que as chamas eram o próprio mal, irradiando-se para fora, lentamente contaminando todos que ousavam se aproximar. A verdade nunca foi revelada, mas a cada relato, o mistério se aprofundava e a chama permanecia, indiferente ao tempo, à lógica e ao desejo humano de explicação. Com o tempo, a lenda ultrapassou os limites do vilarejo. Viajantes de regiões distantes ouviam falar da casa onde as velas nunca se apagavam e passavam por lá apenas para confirmar se o relato era verdadeiro. Alguns, tomados pela ousadia, permaneciam na estrada à noite para observar a luz pelas frestas das janelas. E, invariavelmente, a visão era a mesma.
chamas acesas como sentinelas vigilantes, desafiando o vento, a chuva e o tempo. Mas havia algo que esses forasteiros notavam e que os moradores locais já haviam aprendido a evitar. Quanto mais tempo se passava encarando a luz, mais ela parecia mudar de intensidade, como se respondesse ao olhar de quem a observava. Foi então que surgiram histórias de pessoas que não resistiram à tentação de entrar. Alguns estudiosos de fenômenos inexplicáveis tentaram decifrar o segredo. Trouxeram equipamentos rudimentares, velas comuns para comparar, até teorias sobre combustíveis ocultos que poderiam manter a chama acesa por tempo indefinido. Mas nenhuma experiência foi suficiente. As velas apagavam normalmente quando levadas para fora da casa. Somente ali dentro, presas às paredes daquele espaço condenado, elas insistiam em permanecer vivas. Essa constatação levou a uma conclusão perturbadora. Não era a vela em si que possuía o mistério, mas a própria casa, que transformava o fogo em algo eterno. Relatos de viajantes começaram a pintar o ambiente de forma ainda mais sinistra. Alguns afirmavam sentir a presença de alguém os acompanhando, mesmo estando sozinhos. Outros descreviam um peso nos ombros, como se mãos invisíveis repousassem ali para impedi-los de fugir. Houve até quem jurasse ter visto figuras humanas imóveis, paradas nos cantos dos cômodos, apenas observando, sem emitir som algum. Curiosamente, sempre que essas figuras eram vistas, as velas pareciam brilhar mais forte, como se fossem alimentadas por algo que se revelava apenas àqueles com coragem de encarar. As crianças do vilarejo eram advertidas de forma severa a nunca se aproximarem. Os pais contavam a história não apenas como lenda, mas como regra de sobrevivência. A chama, diziam eles, não iluminava o caminho, mas revelava o que deveria permanecer escondido. Essa crença moldou gerações, criando um silêncio coletivo em torno do casarão. Ninguém queria falar muito sobre ele, com medo de atrair sua atenção. Ainda assim, a curiosidade continuava crescendo, e a cada geração sempre havia alguém disposto a desafiar a interdição. A casa, nesse ponto, já não era apenas cenário de uma lenda, mas um campo de prova para a mente humana. O que nos atrai para o proibido? Por que insistimos em encarar aquilo que sabemos ser perigoso? Talvez seja a necessidade de confrontar o desconhecido, de testar os limites entre o que é humano e o que escapa à compreensão. Mas o preço pago pelos que ousavam desafiar aquele fogo era sempre alto demais. Retornavam transformados, com olhos que não refletiam mais esperança, mas apenas a lembrança daquilo que jamais deveria ser visto. Assim, a chama das velas se tornou mais do que um enigma físico. Tornou-se um símbolo do terror enraizado, uma lembrança de que há forças que não precisam se revelar completamente para dominar. E enquanto a casa permanecia intocada, o mistério crescia como uma sombra que se recusava a desaparecer, aguardando apenas o próximo que teria coragem ou imprudência de entrar. Havia uma noite em especial que despertava ainda mais medo nos moradores. A noite sem lua. Nessas ocasiões, o vilarejo inteiro mergulhava em trevas, e apenas a casa na colina permanecia iluminada, como um farol macabro no meio da escuridão. Era nessas noites que os relatos mais perturbadores surgiam. Alguns diziam ouvir cânticos vindos de dentro, vozes em coro que ecoavam como se uma cerimônia estivesse acontecendo. Outros juravam ver silhuetas paradas diante das velas, imóveis, como estátuas de sombra, que só ganhavam forma quando a chama vacilava. O silêncio do campo era quebrado por um som baixo e constante, semelhante a um sussurro coletivo, que parecia se infiltrar na mente de quem ousava escutar. Em uma dessas noites, um grupo de viajantes ficou preso próximo ao vilarejo por causa da tempestade. Sem conhecer a história da casa, decidiram se abrigar no casarão, acreditando ser apenas uma construção antiga e desocupada. Ao entrarem, encontraram as velas já acesas, espalhadas pelos cômodos como se aguardassem sua chegada. A princípio sentiram alívio. Afinal, a luz lhes permitia se aquecer e se orientar. Mas rapidamente perceberam que aquela iluminação tinha algo errado. O fogo não os aquecia. E pior,
As chamas não produziam fumaça. Era uma luz sem vida, artificial e, de alguma forma, consciente. Os viajantes decidiram passar a noite ali, acreditando que seus medos não passavam de superstição. Porém, quando tentaram dormir, perceberam que as velas nunca diminuíam. Não havia desgaste, nem derretimento da cera. A cada hora que passava, o fogo parecia brilhar mais forte, e com ele aumentava a sensação de que estavam sendo observados. Um deles relatou que acordou de madrugada e viu uma sombra se inclinando sobre seu rosto, como se fosse feita do próprio fogo. Outro, tomado pelo desespero, tentou apagar todas as velas, mas cada vez que soprava uma chama, ela retornava sozinha, mais intensa, quase como se zombasse de sua tentativa. Na manhã seguinte, apenas um deles saiu da casa em estado de choque. O olhar vazio e a fala desconexa nunca mais o abandonaram. Ele repetia sem parar que as velas não iluminavam para os homens, mas para algo que vivia nas paredes. Aquela afirmação perturbou profundamente os moradores, porque sugeria que o fogo não era apenas um mistério, mas um ritual em si, destinado a alimentar uma presença que ali permanecia. Desde então, criou-se a crença de que as noites sem lua eram as mais perigosas. O brilho das velas era mais visível, como se a ausência da lua concedesse a elas um poder maior. Muitos acreditavam que a chama não apenas iluminava, mas abria caminhos para forças invisíveis atravessarem o limite entre o mundo dos vivos e o que está além. E é justamente nessa ideia que repousa o verdadeiro terror. O fogo eterno não seria apenas sinal de algo preso, mas também de algo que se manifestava sempre que a escuridão era completa. A casa, que já era evitada, tornou-se completamente proibida nessas noites. O vilarejo mergulhava em silêncio, ninguém saía de suas casas e até os animais pareciam pressentir o perigo, escondendo-se antes do cair da noite. Ainda assim, o brilho persistia, um lembrete cruel de que o mistério continuava ativo, esperando por mais testemunhas imprudentes. O que mais perturbava era a relação que muitos começaram a perceber entre a casa e os infortúnios do vilarejo. Nos anos em que as velas pareciam brilhar com mais intensidade, desastres inexplicáveis aconteciam. Colheitas fracassavam sem motivo, animais eram encontrados mortos em circunstâncias estranhas e doenças repentinas assolavam famílias inteiras. Era como se a chama não fosse apenas um fenômeno isolado, mas um presságio, um aviso silencioso de que algo maior estava para acontecer. Aos poucos, a comunidade passou a ver na casa um reflexo dos seus próprios medos, acreditando que ela possuía o poder de influenciar a vida fora de seus muros. Havia registros antigos, guardados em cadernos de família, que mencionavam rituais feitos dentro do casarão. Algumas anotações falavam em oferendas, outras em encontros noturnos conduzidos pelo patriarca da família que ali viveu. O fogo das velas, segundo esses relatos, não era apenas uma fonte de luz, mas um canal de comunicação. Se era com os mortos, com entidades desconhecidas ou com forças ainda mais sombrias, ninguém sabia ao certo. Mas o fato de as chamas permanecerem vivas mesmo depois que a família desapareceu, alimentava a suspeita de que o pacto feito dentro daquelas paredes jamais havia sido quebrado. Esse detalhe trouxe à tona uma questão que dividia opiniões. As velas estariam protegendo o vilarejo de algo que poderia escapar se fossem apagadas, ou seriam a própria fonte da desgraça que assolava todos. Para alguns, mexer no fogo seria libertar um mal contido. Para outros, manter as velas acesas significava alimentar um poder obscuro que drenava a vitalidade da região. Essa dúvida transformou a casa em um dilema coletivo. Ninguém ousava interferir, mas todos carregavam o peso de suas consequências. Certo ancião, conhecido por sua sabedoria, afirmava que o verdadeiro terror não estava na chama eterna, mas no que ela escondia. Dizia que a luz constante impedia que a escuridão completa revelasse algo muito pior. O fogo não ilumina para nós, repetia. Ele ilumina para eles. Essas palavras ecoavam no imaginário dos moradores como um aviso enigmático, sem explicação, mas carregado de significado. Com o tempo, o silêncio em torno da casa se tornou uma forma de sobrevivência.
Poucos falavam abertamente sobre ela, e quando o faziam, suas vozes baixavam instintivamente. Era como se até mencionar a chama pudesse atrair sua atenção. Os mais jovens, sempre tomados pela curiosidade, viam nisso um desafio. Mas os mais velhos carregavam no olhar a certeza de que certas histórias não devem ser testadas. Assim, a chama seguia, noite após noite, sem nunca se apagar, lembrando a todos de que havia algo naquele lugar que não podia ser vencido. As histórias começaram a ganhar contornos ainda mais perturbadores quando alguns moradores decidiram vigiar a casa à distância, acreditando que poderiam descobrir o segredo das velas. Armados com coragem e uma dose de ingenuidade, montaram guarda durante várias noites, escondidos entre as árvores próximas. O que presenciaram, porém, não trouxe respostas, apenas aprofundou o mistério. Em certas madrugadas, a chama parecia pulsar, como se respirasse, aumentando e diminuindo a intensidade em um ritmo quase humano. Outros juraram ver silhuetas caminhando de um cômodo a outro, sempre ao alcance da luz, mas nunca completamente reveladas. Um dos vigias mais experientes relatou um fenômeno que deixou o vilarejo em choque. Segundo ele, em uma noite silenciosa, ouviu vozes vindas da casa. Não eram conversas normais, mas uma espécie de cântico baixo, repetitivo, como uma ladainha em língua desconhecida. O som parecia acompanhar o movimento das chamas, que se inclinavam suavemente a cada entonação, como se respondessem ao coro invisível. A cena foi tão perturbadora que o homem jamais voltou a se aproximar do local. Passou o resto da vida em silêncio, como se tivesse visto algo que sua mente não conseguia suportar. Relatos assim dividiram ainda mais a comunidade. Havia quem acreditasse que a casa servia de portal, um espaço onde vivos e mortos se cruzavam. As velas seriam o elo, uma ponte que mantinha acesa a comunicação entre mundos. Outros, mais temerosos, diziam que não se tratava de espíritos humanos, mas de algo mais antigo e cruel, uma presença que utilizava o fogo apenas como sinal de sua existência. Em qualquer dos casos, a conclusão era a mesma. A chama não estava ali para beneficiar os homens, mas para servir a forças que não pertenciam àquele vilarejo. O pavor aumentava porque, mesmo de longe, a sensação de estar sendo observado era constante. Pessoas relatavam calafrios apenas por olhar na direção da colina, como se a casa tivesse consciência de quem ousava encará-la. Alguns afirmavam sonhar com o casarão, sempre da mesma forma: as velas acesas, a porta entreaberta e uma escuridão sem fim aguardando no interior. Esses sonhos eram tão intensos que muitos acordavam suados, convencidos de que haviam realmente estado dentro da casa. O mistério, então, deixou de ser apenas uma lenda contada ao redor das fogueiras. Tornou-se parte da vida cotidiana, um lembrete constante de que o inexplicável estava mais próximo do que se imaginava. A chama eterna desafiava não apenas a lógica, mas também a sanidade, porque quanto mais se tentava compreendê-la, mais ela revelava que não podia ser domada. O fogo que deveria iluminar se transformou em uma sombra maior do que qualquer escuridão, e cada noite em que permanecia aceso era um convite silencioso ao medo. Com o tempo, alguns estudiosos atraídos pela fama da casa decidiram investigar o mistério. Eram homens que viajavam em busca de relatos sobrenaturais, convictos de que poderiam oferecer explicações racionais para aquilo que o povo chamava de maldição. Chegaram com equipamentos, blocos de anotações e a confiança de quem acredita que a ciência pode iluminar qualquer sombra. Contudo, o que encontraram dentro daquelas paredes fez com que jamais publicassem um relatório ou revelassem suas conclusões. Os moradores lembram que durante semanas, o grupo permaneceu hospedado no vilarejo, subindo até a casa noite após noite. Instalavam aparatos para medir temperatura, umidade e movimento. Mas algo sempre acontecia. Os instrumentos falhavam, as agulhas giravam sem controle e os registros se perdiam, como se a própria casa rejeitasse ser analisada. O mais assustador foi quando um dos estudiosos enlouqueceu repentinamente, correndo pela estrada em direção à madrugada, gritando que as velas não queimavam cera, mas carne.
nunca mais foi visto. Os demais, ao retornarem, estavam pálidos, exaustos e profundamente abalados. Recusaram-se a falar sobre o que testemunharam e, na manhã seguinte, abandonaram o vilarejo em silêncio. Para a população, aquilo apenas reforçou a crença de que o mistério não podia ser violado. Se até os homens da razão haviam sucumbido, não havia mais dúvidas de que a chama das velas não era apenas física, mas espiritual, ou talvez algo ainda mais antigo. Esse episódio trouxe uma reflexão profunda aos moradores. Talvez o desejo de entender tudo seja a maior fraqueza humana. Nem tudo pode ser explicado, e insistir em buscar respostas pode custar mais caro do que suportar a ignorância. A chama então passou a simbolizar a fronteira entre o que é permitido conhecer e o que deve permanecer oculto. Aqueles que cruzaram essa linha descobriram, tarde demais, que algumas verdades não foram feitas para a mente humana. E assim, o silêncio voltou a dominar o vilarejo. A casa permaneceu imóvel no alto da colina, como uma sentinela eterna, com suas velas iluminando noite após noite. Nenhum estudo, nenhuma investigação, nenhuma explicação conseguia apagar a sensação de que aquele fogo se alimentava de algo maior. Cada morador passou a carregar dentro de si a certeza de que, ao cair da noite, a luz das velas não era apenas vista de longe. Ela também os observava de volta. O silêncio que cercava a casa não impedia que novos relatos surgissem. De tempos em tempos, viajantes desapareciam nas estradas próximas, e seus pertences eram encontrados abandonados, como se tivessem sido deixados às pressas. Alguns moradores afirmavam que as vítimas eram atraídas pelo brilho das velas, como insetos fascinados pela luz. Outros acreditavam que a própria casa os chamava, usando sonhos ou sussurros invisíveis para conduzi-los até lá. O fato era que ninguém conseguia explicar por que pessoas de fora, que nada sabiam da lenda, eram inevitavelmente atraídas para o casarão. Histórias de sonhos recorrentes começaram a circular. Viajantes que apenas passaram pelo vilarejo relatavam ter visões noturnas de corredores iluminados por velas e de portas que se abriam para um breu absoluto. O mais assustador era a semelhança entre os relatos. Todos descreviam a mesma cena, como se compartilhassem uma memória coletiva que jamais viveram. Para os mais religiosos, isso era prova de que a casa possuía uma influência além de seus limites físicos, invadindo a mente de quem ousava se aproximar. Um caso em particular ficou marcado para sempre. Um homem que trabalhava como tropeiro desapareceu por vários dias. Quando foi encontrado, caminhava sozinho pela estrada, exausto e com os olhos vidrados. Ao ser questionado, repetia a mesma frase: "As velas não queimam para nós, queimam para eles." Nenhum esforço conseguiu fazê-lo explicar quem eram eles. Desde então, viveu em silêncio, evitando qualquer contato humano, como se sua mente tivesse permanecido aprisionada dentro da casa. Esse episódio consolidou a ideia de que as velas não eram apenas um fenômeno sobrenatural, mas parte de um propósito que ninguém compreendia. Alguns passaram a acreditar que cada chama representava uma vida, talvez até uma alma, mantida acesa em forma de prisão. Outros temiam que as velas fossem oferendas a algo que exigia sacrifícios contínuos e que apagar uma delas poderia significar libertar a força que se alimentava daquele ritual eterno. O mais inquietante era que, mesmo sem provas concretas, a chama continuava viva, indiferente ao tempo e às tentativas humanas de ignorá-la. Quanto mais se tentava esquecer, mais ela retornava em histórias, em sonhos e em lembranças que não podiam ser apagadas. A casa, com suas velas incessantes, transformou-se em símbolo de um medo profundo. A lembrança de que nem sempre somos donos daquilo que pensamos controlar. E talvez na escuridão da noite seja a chama eterna que nos observa, e não o contrário. A essa altura, a casa havia deixado de ser apenas uma lenda local e se transformara em uma espécie de fronteira invisível. Não era apenas um lugar físico, mas um ponto de encontro entre histórias, medos e crenças que se acumulavam geração após geração. Cada morador carregava dentro de si uma versão própria do mistério. Moldada pelas palavras de seus avós,
e pelo silêncio que se impunha sempre que alguém ousava tocar no assunto. Era como se o fogo eterno tivesse se infiltrado não apenas nos cômodos do casarão, mas também na memória coletiva do vilarejo. Alguns mais ousados diziam que a casa era um espelho. As velas não iluminavam apenas o ambiente, mas revelavam aquilo que cada pessoa trazia escondido dentro de si. Foi assim que surgiram relatos de visitantes que, ao entrarem no casarão, juravam ver nas sombras memórias de seus próprios pecados, distorcidas pelas chamas que tremulavam nas paredes. Para esses, a experiência não era apenas assustadora, mas devastadora, porque não havia como escapar do reflexo de si mesmo quando a própria escuridão parecia ganhar forma diante dos olhos. Um padre que passou pelo vilarejo decidiu enfrentar o enigma. Levou consigo água benta, orações e a firme convicção de que a fé poderia vencer qualquer mal. Reuniu um pequeno grupo e entrou na casa ao cair da noite. Os moradores, temerosos, observaram de longe. O fogo das velas brilhou como nunca antes, e as paredes ecoaram os cânticos do sacerdote. Porém, algo terrível aconteceu. As chamas, em vez de se apagarem, cresceram em intensidade, lançando sombras mais densas do que a própria noite. O padre saiu cambaleando, o rosto marcado por um pavor que nunca havia demonstrado. Até seus últimos dias, se recusou a falar sobre o que tinha visto, mas repetia sempre a mesma advertência: não se desafia o que não pertence a este mundo. Esse episódio fez com que a lenda alcançasse um novo patamar. Já não era apenas superstição ou temor de camponeses, mas algo que até homens de fé reconheciam como inexplicável. A chama eterna passou a ser interpretada como um lembrete cruel de que nem tudo pode ser vencido pela vontade humana. Para alguns, ela era a marca de um mal incontido. Para outros, um aviso de que forças maiores do que a própria compreensão habitavam naquele lugar. Com isso, a casa se tornou um ponto de interrogação sem resposta. Um espaço em que o tempo parecia não avançar, em que a lógica se dissolvia e em que a fé e a ciência fracassavam diante de um simples fogo que nunca se apagava. O vilarejo aprendeu a conviver com sua presença, mas jamais conseguiu ignorá-la. A chama estava lá, noite após noite, lembrando a todos que o mistério não era apenas uma história antiga, mas uma realidade viva, pulsante e ameaçadora. Os mais jovens, movidos pela curiosidade e pelo desejo de desafiar o medo herdado, criaram o hábito de se aproximar da casa em noites específicas. Faziam isso em segredo, longe dos olhos dos mais velhos, acreditando que poderiam finalmente desvendar o que havia por trás da lenda. Levavam lanternas, cordas e até câmeras rudimentares para registrar suas descobertas. Mas nada jamais era capturado de forma nítida. As imagens sempre vinham distorcidas, com manchas de luz que se moviam de forma impossível e sombras que surgiam sem fonte aparente. Era como se a própria casa sabotasse qualquer tentativa de ser revelada. Um desses grupos relatou algo que mudou para sempre a maneira como os moradores enxergavam o mistério. Enquanto exploravam os corredores, perceberam que as velas pareciam guiá-los, acendendo-se em sequência à medida que avançavam, como se indicassem um caminho. Intrigados, seguiram até um quarto nos fundos, onde encontraram uma mesa coberta por marcas queimadas no formato de mãos. O detalhe aterrorizante era que as marcas estavam frescas, como se alguém tivesse acabado de pressionar as palmas contra a madeira incandescente. Não havia sinal de corpos, mas o cheiro de pele queimada impregnava o ar. Assustados, os jovens correram para sair, mas descobriram que a casa havia mudado. Os corredores não eram mais os mesmos, e cada porta que abriam os levava de volta ao mesmo cômodo, sempre iluminado por velas que jamais se apagavam. A sensação era de estarem presos em um labirinto vivo, moldado pela própria escuridão. Só conseguiram escapar quando um dos rapazes, tomado pelo desespero, quebrou uma janela e se atirou para fora. Nesse instante, os outros se viram de volta ao hall de entrada, como se a casa tivesse brincado com eles. A experiência deixou marcas profundas. Nenhum deles voltou a falar sobre o que aconteceu naquela noite, mas todos carregavam no olhar o mesmo pavor silencioso. O vilarejo inteiro soube da história,
E a partir daí ficou claro que a chama das velas não era apenas um fenômeno sobrenatural, mas parte de uma inteligência consciente, algo que manipulava o espaço e o tempo dentro daquelas paredes. Essa conclusão trouxe uma nova camada de terror. Se a casa possuía consciência, então não era apenas um lugar, mas um ser em si. As velas seriam seus olhos, sempre abertos, sempre vigilantes, testemunhando cada passo de quem ousava atravessar suas portas. Essa ideia transformou a lenda em algo ainda mais assustador, porque já não se tratava de explicar o fogo, mas de reconhecer que ele era apenas a manifestação visível de algo muito maior e infinitamente mais perigoso. O passar dos anos não apagou a força da lenda. Pelo contrário, quanto mais o mundo ao redor se modernizava, mais a casa parecia permanecer enraizada em um tempo próprio, indiferente a qualquer mudança. Estradas foram pavimentadas, tecnologias chegaram ao vilarejo, mas a colina continuava a ser evitada e o casarão permanecia intacto, com suas velas acesas noite após noite. Esse contraste gerava ainda mais fascínio, porque lembrava a todos que, mesmo em meio ao progresso, existiam segredos que a modernidade não era capaz de enfrentar. Houve tentativas de demolir a casa. Um grupo de homens, contratados por autoridades locais, subiu até a colina com ferramentas e coragem. Mas logo que iniciaram os trabalhos, algo os deteve. As ferramentas enferrujavam nas mãos, as madeiras se recusavam a ceder e um frio intenso tomou conta do ambiente, mesmo sob o sol forte. Relatos indicam que, a cada martelada contra as paredes, as velas tremeluziam em resposta, como se reagissem com fúria silenciosa. O grupo desistiu ao perceber que os golpes não deixavam marcas, como se o casarão fosse feito de uma matéria diferente, imune à ação humana. Voltaram para o vilarejo humilhados, mas com um medo que jamais confessaram em voz alta. Esse episódio reforçou a ideia de que a casa não podia ser destruída porque não pertencia completamente ao mundo físico. Era como se estivesse enraizada em outro plano, sustentada por algo que escapava às leis da natureza. Desde então, ninguém mais ousou tentar. O casarão permaneceu como um monumento do inexplicável, uma cicatriz no coração da região que lembrava diariamente a pequenez humana diante do desconhecido. Com o tempo, alguns passaram a ver a chama das velas como um símbolo inevitável da própria condição humana. O fogo eterno representava tudo aquilo que não conseguimos apagar dentro de nós: os medos, as culpas, os segredos que preferimos esconder. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que cada vela correspondia a uma alma perdida, aprisionada entre dois mundos. Essa interpretação fazia o mistério ser ainda mais doloroso, porque sugeria que as vidas da família que ali viveu jamais foram libertas. No fim, a casa se transformou em mais do que uma lenda. Era um espelho de cada pessoa que a conhecia, refletindo tanto os medos mais profundos quanto as perguntas sem resposta que acompanham a humanidade desde o início dos tempos. A chama eterna não oferecia consolo nem revelação. Apenas permanecia ali, desafiando todos a aceitarem que existem forças que não precisam ser compreendidas para exercer seu poder. Entre os moradores mais antigos, circulava uma crença inquietante, a de que a casa não apenas guardava segredos, mas também se alimentava das histórias contadas sobre ela. Quanto mais a lenda era repetida, mais forte parecia ficar o brilho das velas. Isso levou muitos a acreditar que o próprio ato de lembrar mantinha a chama viva. O silêncio, então, passou a ser visto como uma forma de resistência. Evitar falar do casarão era, para alguns, a única maneira de enfraquecer sua influência. Mas a memória, como fogo, nunca se apaga completamente, e mesmo no silêncio, o medo se transmitia de geração em geração. Foi nesse contexto que surgiu um relato peculiar. Um jovem, ao tentar desafiar a tradição, decidiu passar a noite inteira dentro da casa, com a intenção de provar que nada de sobrenatural existia ali. Levou consigo papel e tinta para registrar cada detalhe. Na manhã seguinte, não foi encontrado. Dias depois, um caderno surgiu misteriosamente no alpendre da igreja local. Nas páginas, havia descrições detalhadas das primeiras horas.
As velas iluminavam os corredores. O silêncio era absoluto. E o jovem descrevia uma sensação crescente de que alguém o observava. Mas, ao chegar à metade, a caligrafia começava a tremer. As últimas frases eram quase ilegíveis, escritas em desespero, sempre repetindo as mesmas palavras. A casa respira, a casa respira, a casa respira. O desaparecimento do rapaz marcou profundamente a comunidade. Para os moradores, aquele caderno era a prova de que a casa possuía vida própria, uma consciência que não aceitava ser desafiada. A ideia de que o casarão respirava como um organismo trouxe um novo terror. Se a casa estava viva, então era capaz de escolher quem entrava, quem saía e quem jamais retornaria. Esse relato fez com que o vilarejo retomasse a tradição do silêncio. As histórias passaram a ser contadas apenas entre avós e netos, em voz baixa, como um aviso íntimo. O medo de fortalecer o fogo com palavras se tornou lei não escrita. Ainda assim, a chama permanecia, constante e implacável, lembrando a todos que mesmo o silêncio não podia sufocar completamente aquilo que já havia se enraizado. Com o tempo, a ideia de que a casa se alimentava da memória ganhou força. E, ironicamente, quanto mais se tentava esquecer, mais a lenda parecia crescer, como se a própria tentativa de apagá-la fosse inútil. O fogo das velas era o símbolo perfeito desse paradoxo. Algo que nunca se extingue, que resiste ao tempo, ao vento e até ao esquecimento humano. Alguns anos mais tarde, um viajante estrangeiro chegou ao vilarejo atraído pela fama da casa. Era um homem estudado, colecionador de lendas e mistérios, que viajava por diferentes regiões em busca do inexplicável. Ao ouvir a história das velas eternas, decidiu que precisava ver com os próprios olhos. Diferente dos curiosos comuns, ele não demonstrava medo, mas uma espécie de fascínio doentio. Declarava que a chama inextinguível era uma ponte entre mundos e que, se compreendida, poderia revelar o segredo da própria vida após a morte. Naquela noite, subiu até a colina com um caderno de anotações e um crucifixo no bolso. Os moradores, incapazes de detê-lo, observaram à distância, certos de que jamais o veriam retornar. Durante horas, relataram ver a casa brilhar de forma incomum, como se as velas estivessem mais vivas do que nunca. Alguns afirmaram ouvir gritos abafados que se misturavam ao vento. Outros juraram sentir o cheiro de fumaça e carne queimada, embora nada fosse encontrado ao redor. Ao amanhecer, a casa estava intacta, as velas ainda acesas, mas o viajante nunca mais foi visto. Dias depois, um objeto foi encontrado próximo à estrada. O crucifixo do homem, retorcido como se tivesse sido exposto a um calor intenso. Não havia sinal de fogo ao redor, apenas a marca de cinzas espalhadas pelo chão, como se algo tivesse se consumido em silêncio. Esse detalhe fez crescer ainda mais a crença de que a chama não apenas existia, mas consumia. Ela não queimava o que estava ao seu alcance físico, mas aquilo que ousava desafiá-la com demasiada insistência. Esse desaparecimento transformou a lenda em algo que ultrapassava os limites do vilarejo. Viajeros de regiões distantes passaram a ouvir sobre a casa e a tratá-la como um mistério real, não apenas uma superstição rural. Para os moradores, contudo, aquilo representava uma condenação. A presença de pessoas de fora significava mais tentativas, mais desaparecimentos, mais atenção para um fogo que não deveria ser provocado. A cada novo forasteiro, a chama parecia crescer, e o silêncio dos moradores aumentava, como se o medo tivesse finalmente vencido qualquer resquício de coragem. O que ninguém podia negar é que a casa permanecia intacta, indiferente ao tempo e aos homens que tentavam decifrá-la. Suas velas seguiam acesas, noite após noite, queimando sem consumir, iluminando sem aquecer, revelando sem explicar. E cada nova história apenas reforçava a sensação de que o fogo eterno não era um enigma a ser solucionado, mas um aviso que jamais deveria ser ignorado. O tempo transformou a casa em parte inseparável da identidade do vilarejo. Mesmo aqueles que jamais se aproximaram da colina carregavam no olhar o peso do mistério.
Crianças cresciam ouvindo os avós contarem a história em tom baixo, como se cada palavra pudesse acordar o fogo. Muitos aprendiam desde cedo a desviar os olhos quando passavam pela estrada próxima, convencidos de que olhar diretamente para as chamas era suficiente para atrair sua atenção. A vida do povoado foi moldada por esse pacto silencioso: conviver com o inexplicável sem jamais tentar enfrentá-lo. Apesar disso, algumas noites traziam sinais de que o fogo não estava apenas confinado às paredes da casa. Havia quem jurasse ver pontos de luz se movendo pelo campo, como pequenas velas caminhando sozinhas até desaparecerem no mato. Outros falavam de sonhos compartilhados, em que todos os participantes viam a mesma cena: a casa ardendo em chamas, mas permanecendo intacta no final, com as velas ainda acesas em cada janela. Esses relatos aumentavam a sensação de que o mistério havia ultrapassado seus próprios limites, infiltrando-se nas vidas de quem sequer ousava subir a colina. Um episódio marcante ocorreu durante uma festa religiosa. Enquanto os fiéis caminhavam com velas acesas em procissão, muitas das chamas se apagaram ao mesmo tempo, embora não houvesse vento. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas por um detalhe aterrador. No alto da colina, as janelas da casa brilhavam mais fortes do que nunca, como se o fogo eterno tivesse absorvido a energia de todas as velas comuns. Para os moradores não havia mais dúvidas. A casa não apenas existia, mas competia com a fé, drenando a luz que deveria pertencer ao sagrado. Essa percepção dividiu ainda mais a comunidade. Uns acreditavam que as velas da casa eram uma manifestação maligna, destinada a enfraquecer a fé dos homens. Outros afirmavam que eram um lembrete divino, um aviso de que havia forças maiores que a própria religião. Em ambos os casos, a conclusão era inevitável: a chama jamais poderia ser ignorada. O fogo eterno era mais do que um fenômeno. Era um símbolo vivo daquilo que escapa ao controle humano. Assim, a vida seguiu no vilarejo, sempre marcada pelo brilho distante da colina. A chama das velas se tornou um companheiro silencioso, uma presença constante, que lembrava a todos da fragilidade da razão diante do inexplicável. E cada geração, ao transmitir a história, mantinha viva não apenas a lenda, mas também o poder da própria casa, que continuava respirando, observando e iluminando a escuridão da noite com seu fogo imortal. Com o passar das gerações, a casa tornou-se quase um marco invisível no mapa, uma referência silenciosa que todos conheciam, mas poucos ousavam mencionar. Era como se cada vela acesa dentro dela fosse um elo entre passado e presente, mantendo viva a memória de tudo o que já havia acontecido ali. Para alguns estudiosos do folclore, o mistério não estava apenas no fogo eterno, mas na persistência da história, que resistia ao esquecimento, como as próprias chamas resistiam ao vento. A lenda não enfraquecia, ao contrário, parecia crescer, ganhando novas camadas a cada relato e se adaptando ao tempo. O mais impressionante era como a chama afetava não apenas os que se aproximavam da casa, mas também os que apenas ouviam falar dela. Havia relatos de pessoas que, ao escutar a história pela primeira vez, passaram a sonhar com corredores iluminados e portas entreabertas. Era como se a lenda fosse contagiosa, capaz de se infiltrar na mente de qualquer um que a conhecesse. Isso fez com que muitos acreditassem que a verdadeira maldição não era a casa em si, mas a propagação de sua memória. Ao contar a história, cada pessoa alimentava o fogo invisível que mantinha a chama viva. Um viajante que passou pelo vilarejo deixou registrado em seu diário uma reflexão perturbadora. Se a chama nunca se apaga, talvez não esteja presa às velas, mas a nós. Enquanto falamos dela, enquanto lembramos dela, ela continuará queimando. Essas palavras ressoaram com força, porque sugeriam que a lenda havia ultrapassado as paredes do casarão e se transformado em algo maior, algo que vivia no imaginário coletivo e não podia mais ser contido. Essa ideia trouxe uma inquietação ainda mais profunda. Se o fogo dependia da memória, então o vilarejo jamais estaria livre dele. O silêncio, que antes era visto como proteção, se revelava inútil. Afinal, bastava que um forasteiro chegasse e ouvisse a história
para que o ciclo recomeçasse. A chama, nesse sentido, era eterna não apenas por sua natureza inexplicável, mas porque se tornara parte inseparável da humanidade. E assim, a lenda da casa onde as velas nunca se apagavam deixou de ser apenas um mistério local e passou a simbolizar algo muito maior: a incapacidade do homem de escapar do desconhecido. A chama se tornou metáfora do medo, da curiosidade e da obsessão que carregamos por aquilo que não conseguimos compreender. No final, a luz das velas não apenas iluminava o casarão na colina, mas também revelava o lado mais obscuro da própria alma humana. Com o tempo, alguns começaram a enxergar a chama eterna como mais do que um simples enigma. Para os estudiosos de símbolos e tradições antigas, o fogo que não se apagava poderia ser interpretado como uma manifestação arquetípica, a representação daquilo que o homem nunca consegue extinguir dentro de si: medo, desejo, culpa, memória. A casa, nesse ponto de vista, era apenas o receptáculo físico de algo que sempre existiu na alma humana. Mas para os moradores do vilarejo, essa interpretação não trazia consolo. Pelo contrário, tornava o mistério ainda mais assustador, porque sugeria que a chama jamais poderia ser derrotada, já que fazia parte da própria essência da vida. Havia quem afirmasse que o fogo não queimava apenas para iluminar, mas para vigiar. A sensação constante de estar sendo observado, relatada por tantos, parecia confirmar que cada vela era um olho aberto, atento, fixo em todos que ousavam olhar de volta. Essa ideia gerava uma tensão insuportável, a certeza de que o fogo não era passivo, mas ativo, consciente. Não se tratava de simples energia, mas de uma presença que sabia quem a observava e que, de algum modo, respondia a esse olhar. Certo viajante deixou um testemunho que ficou marcado na memória coletiva. Ele dizia que, ao encarar as chamas por muito tempo, começou a ver rostos se formando no fogo. Não eram rostos completos, mas fragmentos. Olhos que piscavam, bocas que se moviam em silêncio, expressões de dor e de súplica. O homem fugiu aterrorizado, convencido de que as velas eram prisões vivas, cada uma contendo uma alma condenada a permanecer acesa para sempre. Esse relato, somado a tantos outros, fortaleceu a crença de que a chama eterna não era um milagre, mas um castigo. Essa conclusão trouxe ao vilarejo um peso difícil de carregar. Se cada vela era de fato uma alma, então apagar o fogo significaria libertar forças aprisionadas, mas deixá-lo aceso era condenar eternamente quem ali estava preso. Diante desse dilema insolúvel, restava apenas a impotência. A chama permanecia, e a cada noite em que brilhava, lembrava a todos que o sofrimento pode ser infinito quando o inexplicável se recusa a ser vencido. Assim, a lenda da casa onde as velas nunca se apagavam deixou de ser apenas uma história de terror para se tornar uma reflexão profunda sobre a condição humana. Afinal, quantos de nós também carregamos chamas que não conseguimos extinguir? Quantos segredos e culpas permanecem vivos dentro de nós, ardendo sem jamais se consumir? Talvez, no fim, a chama da casa não ilumine apenas o passado do vilarejo, mas a própria verdade sobre o que significa ser humano. O vilarejo, embora marcado pelo peso da lenda, aprendeu a viver sob a sombra da colina. Havia quem evitasse mencionar a casa, quem mudasse de caminho apenas para não vê-la ao longe. E havia também aqueles que, secretamente, se sentiam atraídos pela luz que nunca se apagava. Era como se o fogo tivesse o poder de despertar dentro de cada pessoa algo que estava adormecido: a coragem, a loucura ou a tentação de desafiar o impossível. A chama não apenas iluminava, mas provocava, convidava e punia. Certa vez, um grupo de viajantes de fora tentou transformar a casa em espetáculo. Pretendiam explorá-la em público, registrar a experiência e lucrar com a curiosidade que a lenda despertava. Montaram equipamentos, trouxeram espectadores, mas nada ocorreu como planejado. Quando as câmeras foram ligadas, a imagem mostrava apenas escuridão, ainda que as velas estivessem acesas diante deles. Os sons captados eram distorcidos, cheios de chiados
e murmúrios incompreensíveis. O público, que esperava ser entretido, saiu aterrorizado, jurando que ouviu seus próprios nomes sussurrados pelos alto-falantes. Os viajantes abandonaram o projeto e desapareceram em poucos dias, como se tivessem sido consumidos pelo próprio espetáculo que tentaram criar. Esse fracasso reforçou a crença de que a chama não aceitava ser explorada. O fogo parecia rejeitar qualquer tentativa de ser usado como objeto humano, reagindo com violência silenciosa contra quem ousava tratá-lo como curiosidade. Para os moradores, isso foi a confirmação definitiva. A casa tinha consciência e possuía regras próprias. Não era um monumento de pedra e madeira, mas algo vivo, capaz de interagir com o mundo à sua maneira. E quanto mais essa ideia se espalhava, mais a lenda ganhava força. Já não se tratava apenas de uma história de um vilarejo isolado, mas de um mistério que provocava reflexões sobre os limites da razão e da fé. A chama eterna se tornara símbolo daquilo que jamais deve ser controlado. O fogo era, ao mesmo tempo, convite e ameaça. Quem aceitava o chamado corria o risco de nunca mais voltar a ser o mesmo. Assim, a casa se manteve firme, no alto da colina, indiferente às gerações que nasciam e morriam ao seu redor. Cada vela acesa era um lembrete cruel de que o inexplicável não pode ser vencido, apenas observado à distância. E cada noite em que sua luz brilhava era mais uma oportunidade para a humanidade refletir sobre seus próprios limites, sobre a sede de poder e sobre a fragilidade diante do desconhecido. Havia, porém, uma crença que atravessava gerações e inquietava até os mais céticos, a de que a casa não era apenas um espaço assombrado, mas uma prisão. As velas, diziam alguns, não estavam ali para iluminar, mas para conter. O fogo eterno seria a barreira que mantinha algo trancado dentro das paredes, algo que não podia jamais ser libertado. Essa teoria assustava ainda mais do que a ideia de maldição, porque significava que mexer nas chamas poderia abrir um portão que ninguém estava preparado para atravessar. Uma história em particular parecia confirmar esse temor. Há décadas, um homem tomado pela obsessão de provar que tudo não passava de superstição, decidiu apagar todas as velas. Armado de coragem e raiva, entrou no casarão com o objetivo de vencer a lenda. Os vizinhos relataram ter ouvido gritos naquela noite, seguidos de um silêncio sufocante. Quando finalmente encontraram o homem, ele estava ajoelhado no meio do salão, rodeado pelas velas apagadas. Mas, diante de seus olhos, todas se reacenderam ao mesmo tempo, com uma intensidade tão forte que iluminou a colina inteira. O homem jamais voltou a falar. Passou o resto da vida mudo, com o olhar vazio, como se tivesse testemunhado algo que nenhum ser humano deveria ver. Esse episódio consolidou a ideia de que as velas não apenas se mantinham vivas, mas reagiam a quem ousasse desafiá-las. O fogo parecia consciente, capaz de punir e de reafirmar sua autoridade sobre aqueles que tentavam extingui-lo. Desde então, ninguém mais tentou apagar a chama. O vilarejo aceitou que a casa era intocável, uma presença que devia ser respeitada à distância. A metáfora dessa crença se espalhou pelo imaginário popular. Muitos passaram a enxergar na chama eterna o reflexo da própria condição humana, as culpas e segredos que nunca conseguimos apagar, por mais que tentemos sufocar. Outros, mais sombrios, acreditavam que a luz não representava nada humano, mas o poder de algo que se divertia em desafiar os homens, um lembrete cruel de que havia forças incontroláveis acima da compreensão. Assim, a casa continuou a se erguer como uma prisão de fogo, com suas velas queimando noite após noite, indiferentes ao tempo e ao medo que espalhavam. E cada geração, ao recontar a história, alimentava a chama não apenas dentro do casarão, mas também na alma de todos que ousavam ouvir, porque no fim, o verdadeiro terror não estava no fogo que nunca se apagava, mas no que poderia acontecer se um dia ele finalmente se extinguisse. O mistério da casa passou a ser visto como um fardo inevitável, mas também como um enigma que revelava mais sobre as pessoas do que sobre o próprio fogo.
Aqueles que se aproximavam das velas carregavam consigo marcas invisíveis, cicatrizes emocionais que jamais se curavam. Havia quem enlouquecesse, quem perdesse a fala, quem jamais voltasse a sorrir. E, curiosamente, havia também os que retornavam em silêncio, transformados em observadores sombrios, como se parte de si tivesse ficado para sempre aprisionada dentro da casa. Era como se o fogo roubasse não apenas o tempo, mas pedaços da alma de cada visitante. Com o tempo, alguns começaram a perceber um padrão. Os que mais sofriam eram aqueles que entravam cheios de arrogância, tentando provar que a lenda era apenas uma invenção. Já os que se aproximavam com respeito, ainda que tomados pelo medo, saíam abalados, mas preservavam a sanidade. Isso gerou a crença de que a chama não reagia de forma aleatória, mas de acordo com a intenção de quem se colocava diante dela. O fogo eterno, nesse sentido, não era apenas presença, mas julgamento. Uma balança invisível que pesava os segredos, as culpas e as intenções de cada visitante. Um antigo morador relatava que a casa funcionava como um espelho moral. As velas não mostravam o que estava do lado de fora, mas aquilo que cada pessoa escondia dentro de si. Por isso tantos voltavam mudos. Não era o que viam no casarão que os destruía, mas o que as chamas revelavam de si mesmos. Essa visão tornou a lenda ainda mais aterrorizante, porque significava que o verdadeiro perigo não estava no fogo em si, mas naquilo que ele obrigava cada um a encarar. Essa interpretação ecoava com força no imaginário popular. Muitos passaram a usar a casa como metáfora em conversas, ainda que sem citar seu nome. Diziam que todos carregamos velas que nunca se apagam, lembranças e medos que insistem em permanecer acesos dentro de nós. Essa reflexão deu à lenda uma dimensão filosófica, transformando-a não apenas em história de terror, mas em um lembrete da condição humana. Estamos sempre diante de um fogo que não pode ser apagado, seja ele real ou interno. Assim, a chama eterna deixou de ser apenas uma ameaça física. Tornou-se um símbolo, um lembrete de que, no fundo, o medo não está apenas nas casas assombradas, mas naquilo que carregamos em silêncio, queimando dentro de nós, sem jamais se extinguir. Com o passar dos séculos, o casarão foi se transformando em uma lenda maior do que o próprio vilarejo. Viajantes de terras distantes chegavam apenas para contemplar de longe o brilho das velas, como se buscassem confirmar por si mesmos a existência do impossível. Alguns ficavam dias acampados, observando o fogo noite após noite, tentando encontrar falhas, momentos de fraqueza ou brechas que explicassem o fenômeno. Mas a chama permanecia, inabalável, indiferente aos olhares insistentes. O que eles levavam consigo não eram respostas, mas o peso da dúvida, e muitas vezes pesadelos que os perseguiam pelo resto da vida. O que mais inquietava os estudiosos era a forma como a chama parecia ignorar completamente as leis da natureza. Nenhum pavio resistiria por tanto tempo. Nenhuma vela poderia manter-se intacta diante da ação do tempo. E, no entanto, as velas estavam sempre lá, na mesma posição, com a mesma intensidade, como se o fogo se alimentasse de algo invisível. Essa impossibilidade alimentava a ideia de que não se tratava de fogo comum, mas de uma manifestação de outra ordem, talvez até algo que não deveria existir em nosso mundo. Aos olhos do vilarejo, o casarão tornou-se um limite, uma fronteira entre a realidade e o inexplicável. Ninguém ousava atravessar essa linha, mas todos sabiam que ela estava lá, queimando, aguardando. Cada vela era como um lembrete de que havia mais do que aquilo que os sentidos podiam alcançar. E, paradoxalmente, quanto mais se tentava compreender, mais distante a verdade parecia se tornar. A chama eterna não oferecia revelações, apenas aprofundava o mistério. Essa percepção trouxe um novo significado para a lenda. Já não era apenas uma história de medo, mas também um símbolo da eterna busca humana por respostas. A chama, com sua persistência, lembrava que algumas perguntas nunca terão solução. Era o reflexo do desejo insaciável de entender o desconhecido. Confrontado com a cruel realidade de que certos segredos não podem ser revelados. Assim,
a casa se tornou mais do que um lugar assombrado. Tornou-se um monumento ao mistério, uma cicatriz viva no coração do tempo. E enquanto as velas permanecessem acesas, o mundo teria que aceitar que o inexplicável também faz parte da existência, desafiando tanto a fé quanto a razão. Conforme a lenda se espalhava, começou a surgir uma visão ainda mais perturbadora. A de que a chama eterna não estava presa apenas à casa, mas se estendia silenciosamente para além dela. Alguns afirmavam que, ao olhar fixamente para as velas, podiam senti-las dentro de si, como se algo fosse plantado em sua mente. Era uma sensação de calor que não queimava a pele, mas o pensamento, como se a chama passasse a arder por trás dos olhos de quem ousava encarar. Desde então, muitos evitavam olhar diretamente para o fogo, preferindo apenas vislumbrá-lo de relance, como quem sabe que o perigo está lá, mas não quer ser capturado por ele. Um relato antigo falava de uma mulher que sonhou, por várias noites seguidas, com a casa. Nas primeiras vezes, ela apenas caminhava pelos corredores iluminados, mas com o passar dos dias, começou a sentir o cheiro da cera derretida e o calor do fogo em sua pele. Até que, em uma noite, acordou com as mãos cobertas por marcas de queimadura, como se tivesse tocado nas velas durante o sonho. Depois disso, jamais conseguiu dormir em paz, porque cada vez que fechava os olhos via as chamas dançando na escuridão. Esses episódios alimentaram a crença de que o fogo possuía um poder que ultrapassava os limites físicos da colina. Não era apenas luz dentro da casa, mas uma presença que podia alcançar qualquer um que se conectasse com ela, mesmo de longe. Para os moradores, isso explicava por que tantos viajantes, mesmo sem conhecer a história em detalhes, acabavam envolvidos pelo mistério. A chama não precisava ser vista de perto para agir. Bastava existir persistente, eterna, para encontrar caminhos até a mente humana. Essa interpretação tornou a lenda ainda mais assustadora. Já não era apenas uma casa isolada que carregava seu enigma, mas uma espécie de entidade difusa, espalhada através da memória e do imaginário. Cada vez que alguém falava da casa, cada vez que a história era repetida, o fogo ganhava força, atravessando fronteiras invisíveis. A chama eterna, nesse sentido, não era apenas fogo, mas ideia. E ideias, uma vez acesas, são impossíveis de apagar. Assim, a casa e suas velas passaram a ser vistas como uma metáfora viva daquilo que o ser humano mais teme: perder o controle sobre o que entra em sua mente. Porque talvez o verdadeiro poder daquele fogo não estivesse em iluminar corredores vazios, mas em arder silenciosamente dentro daqueles que ousavam ouvir sua história. O peso da lenda se tornou tão grande que muitos começaram a acreditar que o destino do vilarejo estava ligado à chama das velas. Alguns afirmavam que, se um dia o fogo se apagasse, algo terrível aconteceria, um castigo adormecido seria libertado. Outros temiam o oposto, que a continuidade da chama fosse o verdadeiro veneno, sugando pouco a pouco a vitalidade do lugar. Essa dualidade se transformou em um dilema sem solução, mantendo todos aprisionados entre o medo do que poderia acontecer e a impotência diante do que não podiam mudar. Certa noite, um ancião reuniu os mais jovens e falou com voz trêmula: "Não é o fogo que está preso à casa, somos nós que estamos presos a ele." Essa frase ecoou como profecia, porque no fundo, todos sentiam que a chama havia se tornado parte inseparável de suas vidas. Não importava o quanto tentassem ignorá-la. O fogo permanecia lá, iluminando as noites, lembrando que o inexplicável jamais poderia ser afastado. Alguns estudiosos mais recentes chegaram a comparar a lenda da casa com outras histórias espalhadas pelo mundo. Mistérios de templos abandonados, chamas que nunca se extinguem em altares antigos, luzes que surgem em cemitérios esquecidos. Em todas essas narrativas, o fogo aparece como símbolo de algo maior, como se fosse a linguagem de forças invisíveis tentando se comunicar com os homens. Mas no caso da casa na colina, o detalhe que a tornava única era sua persistência absoluta. Enquanto em outros lugares a chama tinha explicações parciais, ali não havia lógica nem brechas, apenas o silêncio do impossível. Essa singularidade fazia com que o casarão fosse visto como um ponto de ruptura,
um local em que as regras da realidade haviam sido desafiadas e reescritas. Para os mais reflexivos, isso significava que o fogo não estava apenas iluminando o presente, mas revelando um limite eterno, o de aceitar que nem tudo pode ser explicado ou dominado. E essa aceitação, paradoxalmente, era o que mais aterrorizava, porque se há algo que o homem teme mais do que o desconhecido, é admitir que jamais terá controle sobre ele. Assim, o vilarejo seguiu existindo sob a sombra da colina. As gerações se sucediam, mas o fogo permanecia, intacto, inquebrável, sempre aceso. E a cada nova noite, quando os olhos inevitavelmente se voltavam para o brilho distante, todos se lembravam da advertência. Talvez o fogo não fosse uma bênção nem uma maldição, mas apenas a lembrança cruel de que a eternidade também pode arder. O silêncio em torno da casa se tornara quase um pacto coletivo. Os mais velhos evitavam comentar o assunto em público, temendo que as palavras servissem de combustível para a chama. Mas havia sempre aqueles que não resistiam à tentação de recontar a lenda, como se algo os obrigasse a mantê-la viva. E, estranhamente, cada vez que a história era contada, os moradores juravam que o brilho das velas parecia mais intenso nas noites seguintes, como se o fogo se alimentasse das memórias e dos medos humanos. Certa vez, um viajante erudito escreveu em seu diário que a casa não era apenas um espaço assombrado, mas uma ideia encarnada. O fogo, escreveu ele, é uma narrativa que se recusa a morrer. Não importa se tentamos apagá-lo com esquecimento ou com explicações racionais. Ele sempre retorna, aceso em nossas mentes. Essas palavras circularam entre os moradores e se tornaram quase um novo provérbio local. A lembrança é a chama que nunca se apaga. O que tornava a lenda ainda mais aterrorizante era a sensação de reciprocidade. Não se tratava apenas de pessoas que observavam a luz à distância. Muitos começaram a acreditar que, ao encarar a chama, também estavam sendo observados. Havia quem relatasse sonhos em que rostos desconhecidos os fitavam do outro lado da vela, como se existisse uma multidão presa na chama, aguardando silenciosamente. Outros diziam ouvir seus próprios nomes murmurados na brisa da noite quando olhavam para a colina. Essa ideia de que a chama não era apenas testemunhada, mas testemunhava, transformava a lenda em algo ainda mais sufocante. Aos poucos, a história deixou de ser apenas um aviso de perigo e passou a carregar um peso existencial. O fogo eterno representava não apenas um mistério sobrenatural, mas a lembrança incômoda de que existem forças além da compreensão humana. Forças que não precisam se revelar completamente para exercer domínio. A casa, nesse sentido, não era apenas uma construção, mas um espelho sombrio da própria humanidade, sempre dividida entre a busca por respostas e o medo das consequências que elas podem trazer. Assim, o casarão permaneceu de pé, indiferente ao tempo e às tentativas de esquecimento. As velas continuavam acesas, firmes, inalteráveis, como se fossem parte do próprio tecido da realidade. E cada noite em que brilhavam era mais um lembrete de que o inexplicável não se apaga. Ele persiste como uma chama silenciosa, alimentada pelo medo, pela memória e pelo desejo de compreender o que nunca poderá ser compreendido. Com o passar do tempo, a lenda da casa começou a ser vista não apenas como um mistério local, mas como um símbolo de resistência do inexplicável contra o esquecimento. Historiadores que estudavam o folclore da região afirmavam que a persistência da chama era mais assustadora do que a própria casa. Tudo ao redor mudava, pessoas morriam, gerações se sucediam, o vilarejo se transformava, mas as velas permaneciam. Era como se o fogo fosse eterno, não apenas por desafiar a natureza, mas por se recusar a acompanhar o fluxo da vida. Essa constância gerava uma reflexão perturbadora. Talvez o fogo não estivesse ligado à casa em si, mas ao tempo. A chama poderia ser uma fenda, uma ruptura, uma cicatriz em que o passado se recusava a ser apagado. E se fosse assim, não importava o que se fizesse, porque a eternidade não poderia ser vencida. Essa ideia trouxe aos moradores a sensação de viverem ao lado de um abismo.
em contato direto com algo que não obedecia às mesmas regras que governavam suas vidas. Um jovem, tomado pela obsessão, decidiu registrar em pintura a visão da casa. Passou semanas trabalhando em silêncio, tentando reproduzir a intensidade das chamas. Quando terminou, o quadro mostrava não apenas o casarão iluminado, mas dezenas de figuras humanas refletidas no fogo, rostos que ninguém jamais tinha descrito. O detalhe mais aterrador era que algumas dessas faces foram reconhecidas pelos moradores como pertencentes a pessoas desaparecidas ao longo dos anos. O pintor, após terminar a obra, queimou-a em segredo, tomado pelo medo de que tivesse capturado algo que não deveria ser revelado. Nunca mais voltou a falar da experiência. Esse episódio fez crescer a crença de que a chama das velas era um arquivo silencioso, uma memória que registrava todas as vidas que haviam se cruzado com a casa. Como se cada pessoa que ousasse entrar deixasse parte de si gravada no fogo, condenada a permanecer acesa para sempre. Para muitos, essa ideia era mais assustadora do que qualquer visão de fantasmas, porque significava que o mistério não era apenas presença, mas também prisão. E assim a lenda alcançou um novo nível de terror. Já não era apenas a casa assombrada da colina, mas um espelho cruel da própria mortalidade. As velas não apenas iluminavam, mas também lembravam a todos que o esquecimento não é garantia, e que talvez exista algo mais pavoroso do que a morte: ser condenado a permanecer vivo apenas como uma chama que nunca se apaga. Havia, entre os mais supersticiosos, a crença de que cada vela representava um pacto. Não um pacto firmado por escolha, mas um laço imposto àqueles que ousaram cruzar a soleira da casa. Isso explicava, segundo eles, por que tantos retornavam mudos, enlouquecidos ou transformados. Parte de sua essência teria ficado ali, consumida e mantida como combustível para a chama eterna. Era uma prisão invisível, na qual cada alma era obrigada a permanecer acesa, noite após noite, sem descanso. Um relato que circulava em sussurros reforçava esse temor. Um caixeiro viajante, de passagem pelo vilarejo, decidiu desafiar a tradição e entrou sozinho no casarão. Voltou ao amanhecer, pálido e sem forças, com as roupas impregnadas de cheiro de cera queimada. Não disse uma palavra sequer, mas dias depois, moradores afirmaram que seu rosto podia ser visto refletido em uma das velas, como se tivesse sido capturado por ela. A história se espalhou rapidamente e reforçou a ideia de que ninguém saía da casa intacto. Todos deixavam algo para trás, algo que o fogo devorava e mantinha. Essa visão transformou o fogo em algo ainda mais assustador. Já não era apenas um mistério físico ou sobrenatural, mas uma condenação espiritual. A chama não iluminava para guiar, mas para aprisionar. Cada brilho era uma lembrança cruel de que o destino humano podia ser reduzido a um fragmento ardente, condenado a jamais se apagar. Esse conceito corroía a mente dos moradores, porque significava que a casa não era apenas um perigo imediato, mas uma ameaça eterna. Aos poucos, essa interpretação ganhou contornos existenciais. Se cada vela era um pacto involuntário, o que diferenciava os que permaneciam livres dos que eram capturados pelo fogo? Seria a coragem, o medo, ou simplesmente o acaso? Essa dúvida corroía os pensamentos dos que refletiam sobre o mistério. Afinal, se a chama podia escolher a quem prender, então todos em algum momento estavam vulneráveis. E assim, a lenda da casa se enraizou ainda mais fundo. Já não bastava temer o fogo visível. Era preciso temer a própria ideia de se tornar parte dele. Porque talvez o maior terror não fosse o brilho incessante das velas, mas a possibilidade de que, um dia, alguém olhasse para a chama e reconhecesse o próprio rosto refletido ali, condenado a arder para sempre. O vilarejo, acostumado a conviver com o mistério, passou a ver a casa como um fardo inevitável. Ela não era apenas um local proibido, mas uma presença que moldava a vida de todos. A colina se tornara um ponto de referência, e cada decisão coletiva parecia ser influenciada pelo medo silencioso de despertar a chama ainda mais. Casamentos, festas e até funerais
eram organizados em datas e horários que evitavam coincidir com noites em que o fogo parecia mais intenso. Era como se o tempo do vilarejo tivesse se curvado ao ritmo da casa. Os mais velhos contavam que a chama nunca foi tão brilhante quanto em noites de tragédia. Quando alguém morria em circunstâncias violentas, os moradores juravam que o fogo reluzia de forma anormal, quase celebrando a perda. Alguns afirmavam até ver novas velas surgirem no interior da casa, como se o número nunca fosse o mesmo. Esse detalhe alimentava o medo de que o fogo estivesse crescendo, multiplicando-se a cada alma perdida. Um episódio em particular reforçou essa crença. Após um acidente que vitimou 3 pessoas em um mesmo dia, moradores que observavam a colina afirmaram ver 3 novas velas acesas em uma janela onde antes não havia nenhuma. O detalhe aterrador era que cada chama parecia se mover de maneira diferente, como se refletisse a identidade de quem havia morrido. Desde então, muitos passaram a acreditar que o fogo não apenas resistia, mas se expandia, absorvendo vidas e memórias. Essa interpretação trouxe um peso ainda maior à lenda. Se as velas cresciam em número, então o fogo não era estático, mas dinâmico, vivo, em constante transformação. Isso significava que a casa não apenas guardava o passado, mas também devorava o presente, ampliando sua influência a cada geração. A chama, nesse sentido, não era apenas um símbolo da eternidade, mas um aviso de que a eternidade estava se alimentando do agora. A partir daí, muitos moradores passaram a enxergar o fogo como uma sentença coletiva. Não era mais questão de evitar a casa ou silenciar a história. A chama já estava além da colina, infiltrada no destino de todos. Porque se cada morte podia gerar uma nova vela, então o vilarejo inteiro estava condenado a arder, pouco a pouco, dentro daquele fogo eterno. Com o acúmulo de histórias, a casa passou a ser vista como um ponto onde a própria realidade se dobrava. Não era raro ouvir relatos de pessoas que juravam ter visto a colina desaparecer por instantes, como se tivesse sido engolida por uma névoa invisível. Outros afirmavam que, em certas noites, o casarão parecia maior do que de costume, com janelas extras e corredores que ninguém lembrava de existir. Essa mutabilidade fez nascer a crença de que a casa não era fixa no tempo ou no espaço, mas um organismo em constante adaptação, moldado pelas memórias e pelos medos daqueles que a cercavam. Um homem que trabalhava nas plantações próximas descreveu uma experiência aterradora. Disse que, ao olhar para o casarão de longe, contou 7 janelas iluminadas. Porém, quando se aproximou no dia seguinte, a fachada mostrava apenas 4. Esse tipo de discrepância passou a ser recorrente, e os moradores perceberam que a casa nunca se mostrava da mesma forma para todos. Era como se ela escolhesse o que revelar, adaptando-se àquele que a observava. Essa percepção trouxe uma camada ainda mais sinistra ao mistério. Se a casa era capaz de se transformar, então não era apenas um espaço físico, mas uma entidade viva, consciente de quem a encarava. Isso explicava por que tantos tinham experiências diferentes ao entrar. Alguns viam labirintos sem fim, outros encontravam salas repetidas, outros ainda se deparavam com corredores que simplesmente desapareciam atrás deles. Não havia 2 histórias iguais, mas todas carregavam a mesma essência. O fogo eterno estava sempre lá, no centro de tudo, como a única constante em meio às mudanças. Esse detalhe transformou a chama em um símbolo ainda mais assustador. Se a casa mudava, mas as velas permaneciam, então o fogo era o coração, a essência que mantinha o enigma vivo. Não importava quantas formas a casa assumisse, o fogo jamais mudava, jamais se apagava, jamais cedia. E essa constância em meio à instabilidade reforçava a ideia de que a chama não apenas existia, mas dominava. Para os moradores, isso significava que a casa era menos um lugar e mais um reflexo. Cada pessoa via o que carregava dentro de si, mas todos se deparavam com a mesma verdade inescapável. As velas continuavam acesas, indiferentes ao medo, à curiosidade e à passagem do tempo. Havia algo ainda mais inquietante, que poucos ousavam comentar. A sensação de que a chama das velas não pertencia ao mesmo mundo que os homens.
Alguns moradores descreviam o fogo como diferente de qualquer outro que já haviam visto. Não tremulava como o de uma vela comum, não projetava sombras de forma natural e, em certas noites, parecia emitir um som baixo, como um sussurro ardente, quase imperceptível, mas suficiente para gelar o sangue de quem o ouvia. Era como se o fogo fosse linguagem, uma forma de comunicação de algo que ninguém estava preparado para entender. Um pastor de gado contou que, ao passar pela colina, parou para observar o brilho da casa. Ficou imóvel por minutos, hipnotizado, até perceber que o fogo pulsava em sincronia com seu próprio coração. Assustado, virou-se para ir embora, mas sentiu que seus batimentos aceleravam à medida que se afastava, como se a chama tentasse mantê-lo preso a ela. Durante semanas, teve pesadelos recorrentes com velas acesas ao redor de sua cama, e acordava sempre suado, convencido de que a chama o havia seguido para casa. Essas experiências reforçavam a ideia de que o fogo eterno não era apenas uma presença estática, mas ativa, capaz de atravessar limites e tocar aqueles que ousavam encará-lo. Essa percepção trouxe um novo medo, o de que a chama não precisava mais da casa para existir. Se podia se infiltrar na mente e no corpo das pessoas, então ninguém estava realmente seguro, mesmo longe da colina. Com isso, muitos passaram a acreditar que o fogo não era um símbolo de prisão, mas de expansão. A casa seria apenas o ponto de origem, o coração de um mistério que se espalhava lentamente pelo mundo, acendendo-se onde quer que fosse lembrado. Essa teoria transformou o medo em algo ainda mais sufocante, porque significava que a lenda jamais poderia ser apagada. Enquanto fosse contada, o fogo continuaria vivo, espalhando-se como uma doença invisível. E assim, a chama eterna deixou de ser apenas um enigma local para se tornar uma ameaça universal. Não era mais apenas o terror do vilarejo, mas o reflexo de algo maior que desafiava os limites entre realidade e imaginação. A cada noite, ao olhar para a colina, os moradores se perguntavam se ainda estavam apenas observando a casa, ou se, na verdade, já eram parte do fogo que jamais se apagaria. Finalmente, a lenda da casa alcançou sua forma definitiva, não apenas como um relato de terror, mas como um enigma existencial. O fogo que nunca se apagava passou a ser entendido como metáfora daquilo que jamais conseguimos vencer. O medo da morte, o peso da memória e a eterna busca por sentido diante do inexplicável. As velas não eram apenas chamas presas a um pavio, mas símbolos de algo que arde silenciosamente dentro de cada um de nós, alimentado pelas histórias que contamos e pelos segredos que escondemos. O vilarejo aprendeu a viver sob essa sombra, aceitando que a chama não seria apagada nem pela fé, nem pela ciência, nem pelo tempo. Gerações nasceram e morreram, mas a colina permaneceu, guardando seu mistério, lembrando a todos de que existem fronteiras que não podem ser cruzadas. O casarão tornou-se uma cicatriz eterna no tecido da realidade, uma lembrança incômoda de que há forças que não precisam se mostrar completamente para dominar. Para alguns, o fogo era uma prisão, para outros, um portal. Para muitos, apenas um aviso de que a eternidade não é sinônimo de paz, mas de condenação. E cada vez que alguém ousava recontar a história, a chama ganhava nova vida, espalhando-se em sonhos, em memórias, em pesadelos que atravessavam o tempo. Era como se o fogo tivesse conquistado aquilo que nenhuma outra força havia conseguido: imortalidade através da lembrança. Assim, a casa onde as velas nunca se apagavam tornou-se mais do que uma lenda. Era um espelho cruel, refletindo não apenas o medo coletivo do vilarejo, mas a essência da própria humanidade. Porque, no fundo, todos carregamos dentro de nós uma chama que nunca se extingue, feita de angústias, culpas e segredos que resistem, mesmo quando tentamos apagá-los. E talvez esse seja o verdadeiro terror: perceber que a casa não está apenas na colina, mas em cada coração que ousa lembrar.